Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Neto, por gentileza, mandei para ti aí um folderzinho sobre o show do Déjà Vu. Só coloca na tela enquanto eu faço aqui o mexendo do Araújo, porque o Araújo tem várias lojas à sua disposição, tá? Sempre com promoções imperdíveis, propostas imbatíveis, o melhor atendimento, o melhor conforto, né? O Araújo investe muito em qualidade. Em breve todas as lojas do Araújo serão padronizadas, todas iguais ao Arasuper, né, do Aviário. Tudo isso para você e por você. São quase 40 anos de bons serviços prestados ao Acre e ao povo acriano. Nós temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado. Além da papelaria colegial nas Nações Unidas, no bairro Estação Experimental. Coloca aí na tela, por gentileza, né, esse folderzinho do... Isso. Domingo, dia 16, a partir das 13 horas, lá no Balneário Ouro Verde. A Déjà Vu está de volta com o DJ Juninho Portugal. Isso mesmo. Você pode comprar o ingresso antecipado na casa da sogra ou lá mesmo, no Balneário Ouro Verde. Você vai lá, almoça nesta sexta-feira, já compra o ingresso. Aí no sábado só vai lá participar, aliás no domingo, prestigiar o show. Ok? Muito bem. Vou dar uma dica aqui para você que quer começar o ano com um novo endereço. Esta casa fica na Travessa da Floresta, no ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, no 2º distrito. O terreno mede 12 por 25, são 300 metros quadrados. A casa mede 6 por 7, são 2 quartos, sendo uma suíte. O que você precisa fazer? Você precisa murar, né, porque não tem muro, você está vendo aí uma cerca. Precisa dar fazer uma pintura aí legal, a cor que você quer, por isso que o Neto não pintou ainda. Porque às vezes você gostou da casa, mas não gostou da cor. Tem que gastar dinheiro pintando novamente. Então, você precisa pintar e arrumar algumas coisinhas aí, fazer alguns acabamentos. E você tem uma casa para morar com a sua família, ou quem sabe até investir agora para ganhar dinheiro depois. O mercado imobiliário continua sendo um ótimo investimento. Ele baixou o preço, não é mais 40 mil. Está pedindo agora 36 mil reais. Se você chegar com 35, ele vende. Então aproveite. O telefone é este que aparece aí na tela, 999366441. Você conversa com o Neto agora, pode ligar agora. Ele atende aí 24 horas. E você faz um bom negócio. Você pode até dizer, não tenho o dinheiro todo. Não tem problema. O Neto pega parte do dinheiro em carro ou moto e o restante você paga em dinheiro, tá bom? Faz um financiamento aí rapidinho, vai lá e compra a sua nova casa, repito, para morar ou para investir, ganhar dinheiro depois, ok? Doutor Valdir, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. Estou muito esperançoso com esse partido que está sendo criado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual é o partido? Aliança pelo Brasil. Então, pela vez primeira na nossa história, nós vamos ter um partido de direita para chamarmos de nosso. Por quê? Não temos nenhum aí. Não tínhamos partido de direita, um partido liberal conservador. O PL não é um partido de direita? Deveria ser, mas o problema é o seguinte, o PL é um partido liberal, se você lê o partido, aliás, foi criado pelo ministro Álvaro Vale, aliás, ele criou esse partido exatamente para fazer o contraponto com a esquerda, mas posteriormente os novos dirigentes foram aproximando o partido da esquerda. O PL se ligou durante todo o governo Lula ao projeto E rapidinho, socialista. como é que o senhor identifica o PSDB? O PSDB é um partido socialista. Não há diferença entre o PSDB e o PT, são dois partidos socialistas. Alguns especialistas no assunto, mais eufóricos, dizem assim, ele não é nem esquerda nem direita. Você não sabe o que é. Não, o PSDB é um partido socialista. Você tem que considerar que o PSDB foi liderado por Fernando Henrique Cardoso, assumidamente de esquerda. Mas aliás, aquela ala... Fernando Henrique Cardoso dizia claramente, eu sou um homem de esquerda. Aliás, o Aloysio Nunes, era inclusive, fez parte do movimento de extrema esquerda. Mas a facção, facção não. Antes a gente falava facção, e não tinha nada a ver com o que está aí, né? A facção criminosa, né? A facção partidária. Então, vamos dizer uma ala. A ala liderada pelo Alckmin não tem nada a ver com a do Fernando Henrique Cardoso. Não, ele também é socialista, né? Aliás, mas não igual ao Fernando Henrique Cardoso. Mas ele é um socialista, né? Ele é um homem socialista. E o Dória?
O Dória também é socialista. O Dória é socialista? Ele disse que não. Não, ele diz, mas diz e volta. Você veja que ele apoiou Jair Bolsonaro, se elegeu na cauda do projeto Bolsonaro, que era uma proposta liberal conservadora, e ele hoje diz que não é. Perguntaram isso para ele, acho que na rádio Jovem Pan, ele disse, o mundo mudou, o Brasil mudou, todo mundo mudou, eu mudei. O PSDB também mudou. Ele acha que o PSDB não é mais socialista. Durante a eleição, para ele era conveniente. Durante a eleição, para ele era conveniente, né? Apoiar o Bolsonaro. Mas depois, agora, pensando até numa possível candidatura à presidência, ele disse que não é bolsonariano, né? O bolsonarista, né? Então, o PSDB é um partido social-democrata, mas é um partido de perfil socialista. Agora, Dô, assim, em linhas gerais, sem citar nomes, quando é que a gente vai ter uma campanha onde o cara não vai usar um discurso com uma certa tendência ideológica e depois que ganha a eleição, adota outro estilo? Na realidade, as pessoas, no Brasil, como eu disse a você, as pessoas não tinham compromissos com ideias. Né? O partido era apenas um veículo através do qual ele obtinha um cargo político, seja para o parlamento, ou seja para o executivo. E depois ele transitava como queria com as suas ideias administrativas, né? Então não havia um eixo, né? Então, pela vez primeira, como eu disse a você, nós temos agora um partido que se assume como um partido liberal conservador, que é o partido que está sendo construído pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu li 3 vezes, Muniz, o programa do Bolsonaro, que eu creio que tem inspiração ali. Aquelas ideias ali foram inspiradas tranquilamente pelo Paulo Guedes. E ali está claro, qual o valor mais importante numa sociedade liberal? É a liberdade. Certo, então, não há produtividade, não há produção, não há possibilidade de geração de emprego, criação de empresa, sem que haja liberdade. O que é impossível num socialismo, né? Só mais um ponto para a gente passar adiante, que tem muitos assuntos ainda. E o senhor tem muito conteúdo e Obrigado, gosta das suas coisas nos seus mínimos detalhes. Doutor, afinal de contas, normalmente, as pessoas dizem assim, eu voto nas propostas. O senhor aconselha alguém a votar em propostas ou no passado do candidato? Não, repare bem. No que ele fez ou deixou de fazer? Olha, Muniz, para você entender o que é uma pessoa, você precisa saber o que ela defende. Não é? O que ela defende? Então, por exemplo, eu vejo aí determinadas pessoas que no passado assumiram uma posição comunista, socialista e de repente transitam para a oposição. Mas elas não fazem publicamente uma declaração de dizer, olha, eu renunciei àquelas ideias do passado. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa que era do PT ou do PCdoB ou de qualquer partido de esquerda e de repente ela vai para a oposição. Mas ela não diz, olha, eu renunciei ao comunismo, eu renunciei ao socialismo. Fez isso, e o senhor apoiou, pelo menos um fez isso. O Márcio Bittar admitiu publicamente que no passado, quando ele era muito jovem, ele era socialista. Eu fui socialista. Ele disse, olha gente, eu vi que não dá certo, eu mudei. Socialista. Eu fui socialista. Aliás, o Márcio Bittar, o senhor apoiou ele. O movimento liberal apoiou o Márcio Bittar exatamente porque ele teve a coragem... Eu acho que foi decisivo isso, Ele teve a coragem de dizer publicamente... Eu renunciei ao socialismo, né? Então, nós temos... Você acha que foi um ponto importantíssimo para a vitória dele? Sem dúvida. Se ele não tivesse declarado isso, ele não teria sido eleito, ele não teria condições de concorrer com o candidato que estava na situação, que era o vice-presidente do Senado, que era um franco favorito. Aliás, nem o MDB estava mais apoiando o Márcio Bittar. Parte do PMDB queria que ele saísse, né? Exatamente naquele episódio da gravação. Então, foi fundamental quando ele disse, olha, meu discurso, a minha defesa é das propostas de Bolsonaro e passou a ter o apoio de Bolsonaro. Legal. Doutor, ontem o senhor e outras lideranças liberais se reuniram com o novo Conselho Político. E é bom que se diga que esse Conselho, gente, a exemplo dos demais, ele não vai ter poderes no sentido executivo, muito mais consultivo e não deliberativo também. Como é que foi esse encontro, doutor, lá? Olha, em primeiro lugar... Foi na Casa Civil? Foi na Casa Civil. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o governador Gladson Cameli, que eu digo que o grande feito do governador Gladson Cameli, Antônio, é ter institucionalizado a liberdade. Comete alguns erros, comete erros administrativos, né?
alguns erros políticos, mas não erros de má fé, né? Mas que podem ser corrigidos. E esse conselho tem exatamente esse condão de poder corrigir eventuais erros administrativos e políticos. E ontem, pela primeira vez, nós fomos convidados pelo Conselho Político para ter uma conversa propositiva. E foi uma conversa extremamente agradável e importante. Lá estivemos com o ex-deputado federal constituinte, Osmi Lima, estivemos com o deputado estadual Santiago, cujo prenome eu não me recordo agora. Elcio Santiago. Elcio Santiago, ex-deputado, presidente da Assembleia, né, uma pessoa distinta e uma personalidade aqui no estado do Acre. Estivemos com o Marieldo, também funcionário do estado, e com o ex-deputado e liderança lá no município senador Guiomar, o Jairo Carvalho. E foi uma conversa muito importante porque nós tivemos a oportunidade de dizer o que estamos dizendo aqui. Não se muda essa mentalidade socialista do Acre sem que haja ativistas políticos. Claro. E para isso é preciso criar movimentos. Fizemos a retrospectiva de como é que o estado do Acre passou a ter essa ideia do socialismo como hegemônica, mas ao mesmo tempo aproveitamos para fazer algumas propostas, Muniz. Por exemplo, eu vou dizer a proposta que fizemos ao Conselho, que se comprometeu de levar essa proposta para o governador Gladys Cameli. A proposta de fazermos aqui no estado do Acre um grande seminário atraindo para cá os grandes economistas liberais do país. Atrair, por exemplo, o Instituto Ludwig von Mises para que mande os seus economistas e aqui nós façamos um grande debate sobre liberalismo. Para quê, Muniz? Olha, o governador Gladys Cameli tem dado apoio sistemático ao governo federal, né? Os 3 senadores, os 7 deputados federais desde a campanha já. Têm apoiou a reforma mais importante do país, foi a reforma da Previdência, que ninguém esperava que fosse aprovada e foi, com apoio do governador Gladys Cameli. Então, nós precisamos fazer com que esse governo, que já está alinhado politicamente com o governo federal, se alinhe também do ponto de vista programático. Então, se nós trazemos para cá a realização de um grande seminário liberal, o estado do Acre passa a ter uma mentalidade em harmonia com o projeto defendido pelo ministro Paulo Guedes. Então, o que nós pretendemos é criar essa mentalidade. E não se cria essa mentalidade, Muniz, sem formação de ideias. Ideias têm consequências. Para que a gente tenha ativistas políticos, é preciso que a gente crie uma teoria política. E essa teoria política só é possível a partir de uma realização de um seminário dessa natureza. Aliás, Muniz, eu até lembro que eu estou fazendo essa proposta e ela não é originária minha, né? Eu estou fazendo uma proposta que se realizou no Peru, né? O Vargas Llosa, o Prêmio Nobel de Literatura Vargas Llosa, quando foi candidato a presidente do Peru em 1990, antes disso ele tinha criado um movimento liberal no Peru. Ele atraiu para o Peru grandes economistas internacionais, que eram exatamente aqueles economistas que davam assessoria à época, Margaret Thatcher e a Reagan nos Estados Unidos, Friedman, Ike, né? Esses grandes economistas que fizeram inspirar e assessorar esses grandes governos, que é o governo de Reagan e o governo de Margaret Thatcher. Então, nós vamos fazer o que Vargas Llosa fez lá no Peru, criar aqui uma mentalidade capitalista, empreendedora, de livre mercado, de agronegócio, porque a vocação do estado do Acre, a meu ver, é o agronegócio, como queria implantar o governador Dantas. Aliás, Muniz, ele tinha uma ideia que eu considero maravilhosa. Ele dizia, olha, o Acre, a tradição da economia do Acre é extrativista, mas nós precisamos ter uma atividade paralela que realmente produz riqueza e renda. Nós vamos continuar apoiando o extrativismo, mas não podemos deixar de ter uma atividade como é o agronegócio. E ele que implantou o agronegócio no estado. O extrativismo era muito mais como uma espécie de para-choque para os problemas sociais. Não dá para pensar em desenvolvimento, né? Com o extrativismo. Não dá. Com certeza. O tempo provou isso, né? O tempo provou Agora, isso. doutor, aproveitando a sua deixa, nós estivemos, já que estamos fazendo aqui um paralelo entre esquerda e direita, socialismo e liberalismo, nós tivemos, logo após a reabertura democrática, depois a eleição de Namor Júnior, que era de centro-esquerda, aí depois veio o Flaviano, mais ou menos com a mesma mentalidade, Edmundo Pinto, que tinha um pensamento um pouco mais liberal, não conseguiu governar, Sim. Mataram. Sim. O Romildo pegou carona, também não conseguiu ter um norte, né? Sim. Aí veio o Orley Cameli, só 4 anos, enfim. De 98 para cá,
Em 20 anos nós tivemos um governo Um projeto socialista. assumidamente de esquerda, É. não falava em socialismo, mas de esquerda. É progressista, como eles dizem. E né? que tinha o extrativismo vegetal como saída para o desenvolvimento econômico. Sim. 20 anos depois, só para encerrar, nós temos aí um governo assumidamente de direita, liberal, e que tem o agronegócio como, digamos assim, o carro-chefe. Sim. Nós nunca vivemos esse momento, né? Essa transição tão radical, né? Aliás, você Hã? fez essa pequena retrospectiva e muito importante. Nós tivemos ao longo de 20 anos uma experiência socialista, né? E o que resultou dessa experiência socialista, Muniz? Desemprego, criminalidade, né? Nós hoje temos, repare, pasme, eu escutei isso na reunião que foi realizada lá na biblioteca. Nós temos maior população carcerária do país, né? A maior população carcerária do país é do Acre. E que eu já havia previsto isso no início dos anos 2000, Muniz. Por quê? Aqui só prendia e não gerava emprego e renda. Então, esse projeto era fadado a acontecer o que aconteceu. Temos hoje a maior população carcerária, uma criminalidade violentíssima que ficou também demonstrado nesses últimos dias, e tudo isso, Muniz, é resultado de um projeto. O projeto socialista leva necessariamente a uma pré-revolução, a uma situação de caos, porque isso é planejado. Isso é planejado. Como é que começa a história da delinquência no Brasil? É a glamorização da delinquência, que era uma ordem de Moscou. Moscou, nos anos 30, mandou para o Brasil uma resolução que dizia, olha, atraia o movimento delinquente para o partido. Com que objetivo? De fazer a revolução, de preparar a revolução comunista. Então, como é que isso funciona? Cria-se a situação de caos, depois se apresenta um líder ditatorial para dizer, eu vou botar agora a ordem comunista. Né? Então, essa situação era previsível. Como está na Venezuela. Fazer festa da inauguração de presídio não é legal, né? Deve ser legal fazer festa para inaugurar uma escola. Ou seja, os programas sociais, eles devem ser, só para terminar, nosso tempo acabou, eles devem ser avaliados muito mais pelo número de gente que sai dele e entra na... Sem dúvida. Do que pelo número de gente que está entrando, né? Tanto nos programas sociais como na prisão. Você tem que se vangloriar de pessoas que saem, não de pessoas que entram. Doutor, um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há espaço. Terminar dizendo Muitíssimo qual foi obrigado. o último projeto que nós apresentamos para o Conselho Político do Governador. Além da proposta de um grande seminário para discutir o liberalismo, nós apresentamos a proposta de se fazer, Muniz, de se criar uma frente parlamentar em defesa do agronegócio e da livre iniciativa, porque o parlamento também poderia discutir essa proposta e atrair grandes nomes para discutir o tema na casa adequada de discussão. Isso composto por vereadores, deputados? Sim, podia ser nas câmaras, podíamos criar na Assembleia Legislativa e nas câmaras de vereadores todas do Estado do Acre, um debate sobre o liberalismo. Tá. A última mesmo, o Roberto Duarte disse em off que o senhor fez um artigo que faltava a apresentação de candidatos de direita. Ele disse, bom, não falta mais, eu sou. Na realidade, eu tenho muita simpatia pelo Roberto, um jovem, capaz, inteligente, bem apessoado. Agora, eu acho que ele se articulou muito com a esquerda. Se ele está se dizendo de direita, eu acho muito positivo. Eu acho positivo e aplaudo. Legal. Muito obrigado, doutor. Sucesso. Um grande abraço. Depois do intervalo, eu volto para conversar com Cláudia Domingos. Ela é massoterapeuta, cantora e compositora. Até já.